Bolo de chocolate fresquinho, banho de chuva no verão, aquela velha bota azul. Quais são as memórias que te vêm à cabeça quando você lembra da sua infância? Memórias afetivas, associadas a pessoas de referência, tradições familiares, cheiros, abraços, canções. O nosso desenvolvimento humano também é constituído de memórias. Mas e quando essas memórias são atravessadas por experiências difíceis? As impetuosas imposições do tempo presente colocam diante de nós novas memórias, perdas, readaptações, espera, isolamento. Do que iremos nos lembrar? Quais efeitos surgirão dessas memórias? Quando o tema de hoje estava sendo pensado, nós éramos bombardeados por perguntas, por matérias jornalísticas, estudos que questionavam que efeitos a pandemia, o distanciamento social, a perda de vínculos vai gerar sobre o desenvolvimento das nossas crianças. É claro que os estudos ainda são muito preliminares, não é possível concluir que efeitos e que impactos são esses, mas é fato, né? A gente sabe que quando uma pessoa ela é exposta por um tempo prolongado a situações estressoras, a situações de crise, a catástrofes naturais, isso pode gerar sim perdas e malefícios ao desenvolvimento humano. Então, a gente tem aí relatos de depressão, ansiedade e até de transtorno de estresse pós-traumático. Nas notícias que nos chegam das crianças que fazem parte da nossa rede de contatos, a gente já tem relatos de perdas significativas na aprendizagem, regressão, irritabilidade e até mesmo sintomas depressivos. Bom, paralelo a isso, e nessa construção da ideia de um tema para poder pensar e compartilhar com vocês, a gente ia recebendo boas notícias, fotos, vídeos de experiências que as crianças estavam vivendo na escola, mas também na igreja. Nós estamos produzindo conteúdos há quase 8 meses e procurando proporcionar dispositivos para que as famílias brinquem juntas, cultuem juntas a partir de suas casas, e a gente pensava assim, puxa, a gente quer que as crianças se lembrem disso, que elas fixem essa memória ou que elas repitam isso outras vezes em casa, não só a partir da experiência de crise, mas no cotidiano. A gente quer que quando elas se lembrem desse 1 ano que elas ficaram sem ir à igreja, por exemplo, elas se lembrem também do que foi bacana, se lembrem desse dia em que eles fizeram essa experiência, essa brincadeira com os pais. E tudo isso foi gerando essa reflexão do que a gente quer que as nossas crianças se lembrem a partir das experiências de crise. Quais são as memórias que a gente quer que elas tenham? Ou melhor, que experiências a gente quer construir para concorrerem com as experiências negativas? A gente sabe que as experiências negativas vão continuar acontecendo, as crises vão continuar vindo ao longo da vida, mas será que essas memórias podem se tornar recursos da própria experiência delas para lidarem com futuras situações de crise? Será que isso não produz resiliência, proteção psíquica e experiência e conteúdo de fé para que elas lidem com as mazelas que fazem parte da vida e que compõem a vida? Então, vamos conversar sobre isso? A minha infância com eles sempre foi muito legal. A gente brincava de pique, a gente brincava de jogos de dama, a gente brincava de jogos da memória. Nossa, eu adorava jogar futebol. E inclusive nessas de jogos de futebol eu consegui quebrar muita coisa dentro da sala de casa. E outra coisa que também me marcou muito era quando a gente fazia os cultos
culto domésticos, né? A gente se caracterizava pelos personagens, isso era muito legal, era muito divertido. Então passar a minha infância junto com eles sempre foi um divertimento na minha vida. Uma lembrança que eu tenho, foi inesquecível, foi quando eu, meu pai, minha irmã e minha mãe fomos passear de barco e a gente foi para Arraial do Cabo. Foi uma lembrança muito boa que eu tenho até hoje e foi há muito tempo atrás, mesmo assim eu lembro. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar e meu pai me levava para a roça, eu gostava de capinar. Aí a minha mãe dizia, vamos embora, vamos capinar agora um pouquinho. Aí eu capinava, agora chega, porque você vai ficar cansada. Mas eu gostava, continuava pedindo, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Aí minha mãe deixava eu ir de novo, voltava novamente para a roça. Aí eu ficava o dia todo com meu pai na roça, capinando. E a minha infância foi assim, minha filha, na roça. Eu nunca morei em cidade, no meu tempo de criança. Sempre foi na roça, mas louvado seja Deus, Deus me abençoou tanto que hoje eu estou aqui com 91 anos. Uma lembrança muito marcante, desde a minha infância e até o dia de hoje, é perceber como que dentro da minha casa eu sempre fui cuidada e acarinhada das formas mais específicas possíveis. Meus pais sempre tiveram o zelo de entender as formas pelas quais eu percebia melhor o amor e sempre fizeram questão de demonstrar amor daquela maneira que me era mais natural. Eles sabiam, por exemplo, quanto que eu gostava de um café da manhã especial no meu aniversário e sempre fizeram questão de me acordar todas as manhãs do dia do meu aniversário com esse café especial até hoje. Quando eu ficava correndo de um lado e pro outro, meus pais me diziam, olha, não corra porque você vai cair. Eu desobedecia, corria e caía. Eu lembro que eles seguravam minha mão e logo diziam, olha, quem não ouve conselho, ouve coitado. Até hoje eu escuto isso. Hoje, depois de adulto, hoje jovem, às vezes eu não escuto uma orientação, faço alguma coisa errada, gasto meu dinheiro de maneira indevida, enfim, coisas de adultos. Até hoje eu ainda escuto a seguinte frase, olha, Ramon, quem não ouve conselho, ouve coitado. E essa é uma frase que eu guardo, essa é uma frase histórica na minha família, essa é uma frase compartilhada pelos meus pais, esse é um presente que eles me deram. E várias vezes eu via meus pais orando, de joelhos ao pé da cama. Algumas vezes eu presenciei meu pai fazendo visita a membros da igreja enfermos através do telefone, quando não era possível visitar pessoalmente. E a outra memória da minha mãe cantando sempre, o dia inteiro. Não porque ela tivesse sempre com a vida tranquila, pelo contrário. Quanto mais lutas ela tinha, mais ela cantava. E uma das músicas que eu me lembro era Com Cristo no Barco. Tudo vai muito bem e passa o temporal. Até o final da vida ela falava, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Essas memórias dos meus pais e muitas outras eu trago comigo e influenciam a minha vida até hoje.